primeira coisa, se você sabe que o seu projeto, que o seu trabalho depende, seu objetivo para ser respondido, depende de você precisar mexer num equipamento complicado, já começa aprendendo a mexer nesse equipamento complicado, no programa complicado, na análise de dados complicado. Uma vez que vocês já têm o projeto pronto, aí vocês vão ter essa etapa toda de coleta de dados para poder pensar no artigo que vocês vão fazer, né? Outra coisa, vocês têm que garantir um equilíbrio muito grande entre coletar dado, e interpretar dado e ler artigos. Se você só fica coletando dado, você vai se ferrar também. Porque você vai ficar coletando um monte de coisa, você vai perder o controle do que você realmente precisa coletar. Porque é muito sedutor a gente sentar. Estou falando da parte tanto de laboratório quanto em campo. É muito sedutor a gente sentar na frente de um equipamento e ficar coletando dado. Porque, nossa, cada hora sai um resultado, não sei o quê. E aí você perde o controle disso. Então você tem que ter um equilíbrio. Coletei o suficiente, agora eu vou interpretar. Nossa, estou perdida aqui nessa interpretação, preciso ler. Para isso que servem os artigos também. Você comunica aos seus pares os seus resultados e as suas interpretações para que eles também consigam fomentar aquilo, a roda da ciência, né? O artigo serve para você se nutrir das informações, você precisa ter informação. Então, sempre aquele equilíbrio, coleta de dado, leitura, coleta de dado, leitura. Você não pode ficar só coletando dado, nem só lendo, que não vai adiantar nada, tá? O campo também, o campo é uma parte sedutora. Quando a gente vai para campo, assim, nesse campo do Games, o tempo todo a gente parava. A gente precisa coletar aqui, vamos ver os objetivos do mestrado, isso vai responder os seus objetivos? E daí o Gabriel decidia se ele precisava parar lá e coletar, ou se ele precisava parar lá e caracterizar, fazer toda uma sessão estratigráfica para caracterizar um lugar, né? E mesmo depois do campo, ele vai precisar agora que ele vai montar, né, as sessões, a gente vai ter que parar e pensar, bom, faltou coletar alguma coisa? A gente vai ter que voltar lá para campo para fazer de novo? Então tem que ter um equilíbrio muito grande, a gente não pode perder a cabeça nas coisas que mais seduzem a gente. É com as coisas que a gente mais é seduzido, no meu caso, por exemplo, é o laboratório, que eu adoro virar à noite no laboratório, ficar na frente de equipamento coletando, é nesse momento que você tem que ter alguém dentro de você para te domar e falar, vai para casa, analisa seus dados, interpreta, depois, se precisar, você volta aqui, né? Senão a gente só fica perdendo tempo. Então tem essa fase também, tá? Miriam, eu posso só claro. fazer um complemento? Essa parte do campo é incrivelmente importante você ter falado, porque uma coisa que a gente tem na paleontologia é esse vício por fazer campo. Então você vai para campo, coleta uma tonelada de amostra, volta para o laboratório e você não analisa nada. E a maior prova disso é o quanto de material inédito, não descrito, está guardado em gaveta desde a época do Price, de 1945, que eles coletavam um monte de coisa e esquecia lá e nunca mais mexia, os caras morreram e está lá guardado, né? Então eu acho isso bem importante, foi um conselho muito bom, assim. A gente não vai... Oi, diga, Paulo. Então, eu queria falar aí nesse assunto, porque, assim, tudo bem, quando a gente consegue voltar, mas às vezes o campo, a logística tão complicada que você tem que coletar tudo que der. Isso é verdade. Assim, às vezes acontece isso. Quando você consegue voltar, consegue planejar, se precisar voltar para aquele campo, tudo bem, você coleta com mais, digamos, mede mais um pouco o que você vai coletar. Mas quando a logística do campo é complicada, como por exemplo a Antártica, você tem que coletar porque você sabe que em muitos anos você não vai voltar para esse lugar se é que alguma vez na vida você volta. Então, assim, tem essas duas. Tem que ter planejamento, né? Por exemplo, no campo no Gabriel... Exatamente. Entra na questão dos objetivos. Isso. O campo do Gabriel é do lado da nossa casa. Então é fácil, pra gente é ótimo ter essa pausa. É ótimo. Só que realmente a Paula tá muito certa mesmo. Quando a gente vai para lugares que são inóspitos ou caros, né? Você não vai ficar mesmo. Você tem que ter um
planejamento excelente. Então, tem que sentar com o seu orientador, com a equipe e ver, bom, o que realmente a gente precisa fazer aqui? Tem que se planejar muito bem, porque não vai ter esse tempo de colocar as ideias no forninho. Não vai ter, né? Tá certíssimo. E campo no Brasil realmente é um negócio caro, que muitas vezes a gente faz com grana do bolso. Esse campo do Gabriel, todo mundo ali estava com grana do bolso. Todos os envolvidos. Né? A gente não tem financiamento, bolsa, nada. Então, tem que pensar, planejar mesmo certinho, né? Se a gente tem essa possibilidade de o campo estar aqui no quintal, é uma coisa. Se é Antártica, é outra coisa. Né? Então, tem que ter uma capacidade de planejamento boa, né? E também não pode sofrer daquela coisa, vou levar tudo porque está na Antártica. Você tem que saber fazer escolha também, porque você está ali numa equipe que envolve a marinha, um monte de coisa, você não vai poder carregar tudo dentro de uma embarcação também, né, para voltar. Você vai ter que saber fazer escolhas muito sábias, então saber conversar com as pessoas que têm mais experiência lá. Se eu fosse para a Antártica um dia, ia ser a minha primeira vez. Eu ia querer estar numa equipe que eu posso virar para uma pessoa e confiar no que ela vai me ajudar a escolher, por conta de tudo que ela já passou. Então, assim, escutar as pessoas que têm experiência mesmo, é muito válido, né? Mas foi bem colocado, eu esqueci dessa parte, né? Que a gente não tem grana e, às vezes, o local que você vai fazer o campo é muito distante, né? E também os laboratórios, pensando em laboratório, às vezes você vai para o Síncrontron lá na Suíça. Você tem 4 dias de análise. Numa proposta que você submeteu, concorrida, várias pessoas foram eliminadas, a sua foi escolhida. São 4 dias de análise. Não dá para colocar qualquer coisa para ser analisada ali. Você vai ter que sentar, ver as suas prioridades, quais as amostras que precisam ser analisadas, aquelas que não podem ser, né, que não tem preferência, né? Então, tem que se pensar, tem que se planejar. Planejamento é tudo. E se você não tem experiência em planejamento, conversa com o seu orientador. E a gente sabe que tem uns casos de orientador que não se importa muito, infelizmente isso tem. Então, conversa com alguém que seja mais experiente, troca ideia com alguém que pode te ajudar, se não é, no caso, essa figura, não é o seu orientador, mas é outra pessoa, né? Então, não deixem de trocar ideia. Eu passei por uma coisa parecida quando eu fui ver coleções na Europa. Era a primeira vez que eu estava indo fora do país, para fazer qualquer coisa, não podia ser no Brasil. E eu basicamente chegava nas coleções e o que rolava era isso. Eles chegavam, eles davam a chave na minha mão e falavam, ó, o material nosso de vertebrados está aqui, o crocodilomorfo é naquele lado lá, se divirta. E basicamente me deixava. Em alguns lugares, tranquilo, tinha meia dúzia de fósseis, era fácil, dava para ver tudo. Mas, por exemplo, o Museu de História Natural de Londres é gigantesco. A coleção de crocodilomorfa deles é imensa. É gavetas e gavetas sendo coletadas desde o século XVII lá. Então, eu tive que parar e falar, não, pera, não vai dar para ver tudo. É irreal isso. Eu tenho que passar um ano aqui para ver tudo isso aqui. O que eu estou precisando ver e o que eu não preciso ver, né? Ficar vendo 500 talatossukia, que é tudo parecido, para mim não ia ser necessário, né? Então eu gastei uma semana lá, né, das 7 da manhã às 7 da noite, vendo o material, mas tendo que parar, às vezes parar e pensar, não, isso aqui realmente é importante, né? Eu não vou ter chance de voltar aqui. Não vai, mas justamente por eu não ter chance, eu tinha que me focar naquilo que era realmente importante para mim, né? Então, são escolhas difíceis e, às vezes, a gente não pode escolher sozinho. Então, não se acanha de trocar ideia com quem é mais experiente e se mostra aberto. Aí, uma vez que você já tem esse processo todo da pesquisa, você tem que sentar para escrever o seu artigo depois que você coleta seus dados, né? E por onde que a gente começa a escrever o artigo? Se você conhece muito bem os seus objetivos, você tem que verificar se todos os dados que você coletou, eles são boas evidências para começar a responder os seus objetivos, né? Eu sempre começo a escrever o artigo pelos métodos, né? Não que você vai finalizar uma parte para depois ir para outra, às vezes você fica indo e voltando. Eu começo pelos métodos porque isso faz eu me lembrar de como que eu estou respondendo os meus objetivos. E o método é uma parte ignorada no artigo, geralmente, mas ele é uma das mais importantes porque é nele que você garante que vai ter reprodutibilidade do que você fez. E como cientista, você tem que ser extremamente honesto nos métodos.
Então, se você usou o equipamento, não coloque só, usei microscopia eletrônica. Existem vários tipos de microscópio eletrônico, com vários parâmetros que você pode escolher. Então, assim, mas eu não sei mexer nessa parte profunda do MEV. Então, fale com o técnico que fez para você, né? Eu preciso de todas as especificações, de todos os parâmetros que nós utilizamos para analisar essas amostras. E coloque ali. Por quê? A pessoa que vai ler o seu artigo depois e vai querer fazer uma coisa parecida, ela vai ficar, nossa, ele usou, olha que imagem bonita, olha os dados que ele conseguiu, deixa eu ver os parâmetros que ele utilizou. Aí não está lá, na maioria dos papers, os parâmetros não estão lá, né? Lisa, posso falar rapidinho? Pode, tem que falar. É que nessa questão que você falou, acho que é uma coisa importante que a gente não dá valor, porque a gente não sabe que tem que dar valor. Eu acho que você, por exemplo, você seguiu nessa área da paliometria, você entendeu muita importância disso. Eu admito que na minha cabeça, quando eu estava no meu mestrado, no meu doutorado, que era uma coisa, a metodologia dos MEVs, assim, era um padrão, Ctrl+C, Ctrl+V, que você colocava ali porque tinha que colocar no artigo, porque pediam. No meu doutorado era assim também. Eu acho que conversando com você que eu entendi a importância disso, porque, sinceramente, não é uma coisa que nem eu e nem meus orientadores sabiam o quão importante era. Não, eu não sabia também. Eu comecei a entender a importância disso quando eu comecei a pegar os papers e falar, nossa, que legal, eu quero fazer igual. E aí eu não conseguia reproduzir. Não é que você vai reproduzir também só para ficar conferindo o que o cara fez. Não, às vezes você quer reproduzir numa amostra sua, porque o cara obteve um resultado legal e, sei lá, a sua litologia é parecida com a litologia das amostras do cara. E aí você não consegue reproduzir. Aí você entra em contato com o autor, ele não sabe, porque quem fez foi o técnico. Tudo bem, isso acontece, é normal acontecer no nosso meio. Mas o mais detalhado que você conseguir, melhor. E também não ter vergonha de fazer colaboração com quem sabe mais daquilo que você tem deficiência. Eu tenho muita deficiência nessa parte de campo, de estratigrafia. Então, quando o Gabes veio falar comigo de a gente fazer o trabalho lá de Itu e tal, eu falei, bom, a gente precisa de um co-orientador. Primeiro, porque primeira coisa, ele está trabalhando com iquinofósseis, que foge do que eu faço, né? Então, tudo bem, a gente está caracterizando a parte paleoambiental, que é uma coisa que eu faço, mas, poxa, a gente precisa identificar esses íquinos, né? E eu não ia fazer o Gabriel ficar deficiente de orientação nessa área. Daí a gente conversou com o Daniel Sedor, né? E que é um cara que manja bem, que ele vai para campo, que ele ensina um monte de coisa para gente. Então ganha todo mundo, ganha o aluno, que ele tem todas as deficiências supridas, né? Então eu entrei na parte mais de geoquímica, paleoambiente, o Sedor entrou nessa parte, né, dos íquinos e da parte do processo do campo e tal, e eu também ganho, porque eu fui no campo e aprendo um monte de coisa com o Daniel toda vez que eu vou para lá. Então a gente tem que ter humildade, sim, também, não tem que saber colaborar com quem sabe mais que você naquilo, você não sabe tudo, né? E o trabalho dos seus alunos pode ficar mais interessante, né? Porque se fosse fazer só aquilo que eu sei orientar o Gabriel, o trabalho dele ele ia ficar limitado só naquilo que eu sei ajudar ele. Claro que ele é um garoto inteligente, que ele ia abrir os caminhos. Só que muito melhor ter alguém que sabe orientar ele nessa área também, né? Então, fazer essas associações também. É bom saber escolher um orientador que não quer prender a sua cabeça também, né? Deixar fazer só aquilo que você pode fazer. Se você não fizer aquilo ali, não é para fazer, entendeu? Não pode E questionar o orientador sobre por que você está tendo que fazer aquilo, né? Exatamente. Porque muitos orientadores, você chega na iniciação científica no TCC e fala, olha, você vai fazer isso dessa maneira, vai pingar o negócio aqui, apertar aqui, pôr no computador, vai conseguir esse número, daí você me traz e o orientador fala, isso significa isso. O aluno vai lá e escreve, isso significa isso. Mas o aluno não sabe explicar por que ele fez tudo aquilo, né? Daí a metodologia vira um copia e cola, porque o cara... Mas eu acho que existia pelo menos uma cultura porque, de achar que essas técnicas, no geral, talvez por uma falta de conhecimento, uma falta de contato com elas, é Ctrl+C, Ctrl+V. Tipo, você não precisa pensar no parâmetro, o técnico vai te falar um parâmetro tal, você vai fazer, tirar aquela foto daquele jeito
ou tirar o espectro daquele jeito, e já está bom porque era uma receita de bolo. Você não tem essa... Acho que esse aprofundamento que a Elisa está falando, eu, pelo menos com meus orientadores, ou até os contatos que eu tive com os pesquisadores durante a minha graduação e pós, a gente tinha essa filosofia que era uma receita de bolo. Que é uma coisa totalmente... Agora vendo os trabalhos do grupo da Elisa, até conhecendo a pesquisa dela, você percebe o quão diferente, o quão relevante é entender a técnica bem. E a gente não sabia nem o que a Elisa falou de pedir ajuda para alguém, a gente não sabia nem precisar pedir ajuda para alguém. Você está tão deficitário nesse assunto que você não sabe nem que você precisa de ajuda.